Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de número 6. E nessa videoaula a gente vai ver um pouquinho mais sobre o hardware do CLP e de alguns I/Os da BIR. A gente vai ver um pouquinho sobre os I/Os da família X20, o CLP da família X20 que a gente vai usar durante o nosso curso. Então a gente escolheu ali um CLP para a gente usar durante o curso, é ele que a gente vai tratar todas as questões de hardware, quando a gente for fazer transferência, ele que a gente vai usar para aula de diagnóstico, sistema operacional e tudo mais. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre o hardware, essa área é só dedicada para ver o hardware físico, depois a gente vai ter videoaulas dedicadas à família X20, como é que funciona a questão de alimentação, quantos módulos de I/O eu posso ter, qual o máximo de comunicação suportada e tudo mais. Beleza? Então a gente vai ter uma aula detalhada para cada tópico, mas essa aula é para a gente ver um pouquinho mais sobre o hardware do CLP. Beleza? Então vamos ver ali como é que é essa CPU que a gente vai usar durante o nosso curso. Bom, pessoal, então esse aqui é o CLP que a gente vai usar durante o curso. Esse CLP é um CLP da família X20, é o CLP X20CP1584, tem o nome dele escrito bem aqui, então é uma X20CP1584. Esse é um CLP padrão, é o da família mais conhecida da BR, aí, a família 15, e ele é da família X20 porque tem o grau de proteção IP20, né? Só que todo esse hardware aqui não é o CLP. A gente tem dois módulos de I/O aqui. A gente tem um DI6371, que é um módulo de entrada digital de 6 entradas. E aqui a gente tem um X20DO9322, que é o módulo de saída digital com 12 saídas. Então aqui, por exemplo, a gente consegue retirar aqui o terminal de conexão. A gente chama esse de terminal block, mais conhecido aí como TB12. E aqui é onde a gente faz as conexões dos fios ali de entrada do sensor, por exemplo. Então, se eu remover aqui também, aqui eu consigo remover do outro módulo de I/O. E se eu olhar aqui, ó, aqui tem a conexão de cobre ali para fazer a conexão com os meus terminais, certo? Se eu olhar aqui na parte superior, então cada um desses aqui é um módulo de I/O, né, certo? E aqui é basicamente a CPU. Se eu olhar aqui, pessoal, na lateral da minha CPU, do meu módulo, desses módulos aqui, aqui é a conexão da comunicação do protocolo X2X, que é a comunicação entre os módulos de I/O, certo? Então aqui tem a CPU e aqui passa a comunicação e ela passa via protocolo X2X, via esses terminais aqui. Aqui tem alimentação do X2X, tá vendo? Tem dois terminais mecânicos aqui, certo? De cobre. E aqui embaixo também tem dois terminais aqui que são para passar a alimentação do I/O em si, né? Então são duas alimentações distintas, a alimentação do X2X e a alimentação do módulo aqui. E aqui é onde passa a comunicação entre os módulos, beleza? Então, se eu pressionar esse botãozinho aqui, né, em plástico, eu consigo destravar o módulo de I/O, tá vendo? Dá para ver ali por cima. Então, se eu apertar aqui, segurar, eu consigo retirar o meu módulo de I/O. E aí eu consigo ter aqui o meu módulo de I/O da BIR. Tem algumas informações aqui do módulo. Aqui no canto tem informações sobre o diagrama elétrico. Não dá para ver muito bem, mas aqui a gente tem uma breve descrição do diagrama elétrico. Serial number do meu módulo e aqui qual módulo que é, X20DI6371. E essa aqui, pessoal, é a base de conexão do meu módulo, por exemplo, né? Então eu consigo remover ela aqui. Então a gente tem aqui a base, né? Dá para ver aqui que ela usa esses terminais metálicos aqui de comunicação para poder fazer aí a comunicação e alimentação dos módulos. Esse aqui é o BM11 que a gente utiliza, né? Então sempre que a gente está falando de I/O, a gente tem uma base, a gente tem o módulo propriamente dito e a gente tem o terminal de conexão. Então, nem todo módulo de I/O usa a mesma base, que é o BM11. Então, tem outros módulos de I/O que usam outras bases. Por exemplo, os módulos de alta tensão usam outro tipo de base. Os módulos de safety também usam outro tipo de base. Se eu tenho só uma fonte de alimentação, a carcaça dela é igualzinha ao módulo de I/O comum, só que a base dela também é outra, é o BM01, não o BM11, beleza? Então eu posso aqui também retirar o outro módulo de I/O, por exemplo. Então eles são bem fáceis de se encaixar, pessoal. Se eu não retirar o TB12, eu não consigo retirar o módulo porque ele é travado. Então se eu estou aqui com o meu TB12 encaixado e tentar puxar o módulo, não sai porque eu tenho uma travinha mecânica aqui, tá vendo? Então não é possível. Sempre tem que tirar o terminal, aperto, retiro o módulo de I/O.
Então aqui, por exemplo, ó, se eu tentar tirar essa base sem tirar esse terminal, não funciona. Porque vocês estão vendo aqui que tem esses frisos aqui, né? E aquele terminal mecânico, ele precisa passar por aqui. Então se eu não removo esse terminal aqui do módulo anterior, eu não consigo remover a minha base. E aí aqui eu consigo retirar a minha base aqui, ó, tá vendo? No primeiro momento parece difícil, né? Quando você tenta encaixar assim, para quem mexe no primeiro momento pode parecer mais complicado, mas aí com o tempo vocês conseguem pegar o jeito de encaixar isso aí. É bem simples, depois que você pega o costume de poder encaixar isso daí, beleza? Então essa daqui é a CPU. Então a gente pode ver que esse módulo aqui é a CPU, aqui é a fonte de alimentação da CPU, a fonte de alimentação, a fonte de entrada, né? Precisa de uma alimentação externa, que eu vou entrar aqui com 24 volts. Então isso daqui seria a CPU completa. Então dá para ver que aqui eu tenho a comunicação X2X, a alimentação X2X e aqui a alimentação dos módulos de I/O. Aqui na conexão da CPU eu entro com 24 volts, eu posso entrar com duas fontes aqui, uma fonte para a CPU e para o X2X e uma fonte para os módulos de I/O, mas se eu jampear aqui eu consigo usar uma fonte só. Então isso depende da aplicação. Aqui eu tenho os LEDs de status da fonte, aqui eu tenho os LEDs de status da CPU. Obviamente que depois a gente vai ver o datasheet com mais detalhes sobre essas informações, aqui é só para a gente ter uma noção mesmo do hardware. Esse slot aqui, pessoal, tá vendo? Tem escrito aqui até sub slot 1. É aqui onde eu vou adicionar uma interface de protocolo de terceiro. A BIR tem uma gama muito vasta de interfaces de comunicação. Por exemplo, CAN, mestre, escravo, pode ter Profinet, mestre, escravo, Ethernet IP, EtherCAT. Então são vários protocolos aí de terceiros disponíveis para interface, por exemplo, né? Que mais que a gente tem na CPU? Duas interfaces USB. A interface USB serve ali para eu salvar meus dados, por exemplo, se eu tiver logger. Também serve para instalação de aplicação. A gente vai ver como é que a gente instala uma aplicação via USB. Também é possível fazer isso aí. Se eu quiser transferir algum arquivo para a CPU, salvar receita, gravar receita, eu posso fazer tudo isso aí pelas interfaces USB. E também a interface USB pode ser usada para licença. A BIR vende alguns, parece um pendrive, a gente é chamado de dongle, e aí você pode usar aqui para ter as licenças. Aqui o switch que você escolhe se a CPU vai estar em run, em boot, diagnóstico. Então, por exemplo, você pode escolher o modo de operação. Não dá para ver aqui, mas dá para você usar uma chave de fenda pequenininha e tem uma setinha. Você consegue escolher se a CPU vai estar em modo run, que é o modo que ela está rodando os programas, na aplicação, modo de boot, modo diagnóstico. Essas três entradas aqui da CPU, pessoal, essa e essa são as interfaces para comunicação RS-232, também é nativo da CPUs. Não é muito utilizada, né, mas está disponível aí. Aqui são os node switches de endereço da CPU. Esses node switches, pessoal, só vão usar eles quando você tem várias CPUs numa rede PowerLink. E aí você tem um Mass PowerLink e essa CPU ela vira escravo da rede PowerLink, ou como você está usando a comunicação INA, que é uma comunicação bem antiga usada nas CPUs BIR também. Beleza? Mas caso contrário, esses nós vocês podem simplesmente desprezar os Node IDs que tem aqui. Aqui você tem duas chaves seletoras aqui que você consegue escolher o endereço da CPU. Beleza? Aqui, interface Ethernet, aqui é onde a gente vai fazer a transferência dos programas, né, onde vai rodar o protocolo, os protocolos nativos da CPU, por exemplo, Modbus, onde vai rodar o PCUA, onde vai ter o TCP/IP também. E aqui a interface PowerLink, que é nativa da CPU. PowerLink pode ser tanto mestre quanto escravo. Beleza? E essa porta também pode se tornar uma porta Ethernet. Então você pode ter duas faixas de rede aqui. Você pode ter duas portas Ethernet na CPU. Mas se você transformar ela numa porta Ethernet, ela não vai mais poder ser a porta PowerLink, por exemplo. Beleza? Aqui fica bem escondido aqui a bateria do CLP, pessoal. Então aqui a bateria. CLP está perdendo memória retentiva, é necessário trocar a bateria. Aqui em cima tem o status do LED da bateria, então é importante ter esse diagnóstico aí do status LED da bateria. Caso seja necessário trocar a bateria, lembrando que se você trocar a bateria com o CLP desligado, ele vai perder as memórias retentivas, né? Então é importante isso aí. Vai perder o programa? Não. O programa não está a memória onde fica armazenado o programa da CPU não é bufferizada pela bateria, beleza?
Bom, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem aqui também a Compact Flash. Então aqui tem uma travinha que eu puxo para o lado e eu consigo aqui extrair a minha Compact Flash, no caso essa aqui é de 2 GB. Então eu consigo transferir minha aplicação direto para a Compact Flash e colocar na CPU. Então a gente vai ver que a gente tem 3 maneiras de transferir a aplicação pela CPU, né? Ou na Compact Flash, ou via Ethernet, conexão online direto com o Automation Studio, ou via USB também é possível fazer isso daí, pessoal. Então se você tem um gravador de Compact Flash, transfere direto para a Compact Flash, só encaixar na CPU e ligar a CPU, ela vai rodar a aplicação que está rodando aqui, que tem instalado aqui. Transferência online ou via USB também, né, para fazer isso aí. Bom, aqui olhando atrás da CPU, certo? A gente tem aqui já os slots para colocar a CPU direto no trilho DIN. Então eu destravo isso daqui, coloco no trilho e pressiono, dá para ver aí que ela vai ficar acoplada aí no trilho DIN, beleza? Uma coisa que é importante salientar, pessoal, aqui é a fonte da CPU. Vocês podem olhar que fisicamente a fonte da CPU é bem similar ao módulo de I/O, né? Se você olhar aqui a carcaça, né? É muito similar. Só que a fonte, se você olhar a fonte, ela não é removível. Ela tem essa travinha bem aqui, ó. Ela não é removível. Então você não pode forçar a fonte aqui, apertar e tentar tirar isso daqui. Eu já vi acontecer de pessoas removerem a fonte à força, né, ignorar simplesmente essa entrada aqui. E se você remove a fonte à força, a CPU ela se perde completamente, porque a eletrônica dela aqui é toda junta. Então aí, se você remove a fonte forçadamente, ela vai perder a fonte e você não consegue trocar a sua fonte. Tem que trocar a CPU inteira. Isso aí pode dar bastante dor de cabeça aí, dependendo da situação. Então não se confundam, a fonte da CPU não é removível, é um módulo inteiro, né? Ele é inteiriço aqui a CPU, beleza? Junto com a fonte de alimentação. Então, esses são os detalhes da CPU, um overview geral sobre o hardware fisicamente ali, né? A gente está mostrando como é que eu vou encaixar os meus módulos de I/O. Outra coisa que é importante salientar, pessoal, que eu também já vi isso acontecer, e não foi uma nem duas, várias vezes já isso acontecer também, que é quando o pessoal vai encaixar essas bases aqui, por algum motivo eles encaixam mal encaixada e aqui na parte inferior não passa alimentação para o módulo. A alimentação passa aqui em cima, a comunicação e a alimentação 2x2x passa, mas a alimentação do I/O não passa. E aí o que acontece? O módulo de I/O fica piscando, porque você tem comunicação e alimentação 2x2x passando aqui em cima, só que a alimentação do I/O não chega, porque aqui embaixo está mal conectado. E aí se você coloca os outros módulos de I/O, né, fisicamente, você olhando assim, às vezes parece imperceptível, mas aí você vê um gapzinho a mais aqui entre os módulos de I/O. E aí você vai ver, não está chegando lá a comunicação. Da CPU não reconhece algum determinado módulo. Não entra em run, por exemplo, se o diagnóstico estiver ligado dos módulos de I/O, você não consegue transferir a aplicação, a CPU não entra e tudo mais, não vai para o módulo run. Então isso pode causar dor de cabeça e é comum acontecer isso. Então é muito importante encaixar certinho esses módulos, essas bases, para que você tenha uma comunicação certa entre os módulos e não perca a alimentação entre eles. Então isso pode acontecer, então vale a pena ficar atento. É recomendado, talvez, de um tanto e tanto tempo, remover essas bases, fazer ali um polimento desses contatos, talvez se necessário, porque isso é muito importante aí para o bem-estar a longo prazo da sua CPU e dos seus módulos de I/O. Beleza? Bom, então esse é um overview só do hardware. A gente agora vai começar a falar um pouquinho mais de transferir aplicação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre sistema operacional, diagnóstico da CPU, como que eu vou extrair log, como que eu vou descobrir o CLP. A gente vai entrar cada vez um pouquinho mais a fundo aí nos tópicos relacionados aos sistemas de automação da BIR. Beleza, pessoal? Essa era a videoaula de hoje. Eu espero que tenha dado para vocês terem o primeiro contato com a CPU. Espero que vocês já tenham visto uma CPU. A BIR existem várias famílias de CPU disponíveis. Essa é só uma delas. Então talvez aí alguém já tenha visto uma família 14, que é a família mais antiga. Agora tem a família 16 já, então tem a 14, tem a 15, que é essa, tem a família 16 já, que é o que está vindo aí. Tem as CPUs compactas também, que elas são bem menores do que essa, né? Então o footprint é bem menor que essa daí. Beleza?
Então, essa videoaula de hoje, só para a gente ver um overview da CPU que a gente vai usar durante o curso. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aí que a gente tenta responder o mais rápido possível. Beleza? Um abraço e até a próxima aula, pessoal.